Olá pessoal, nosso vídeo abordará dois conceitos referentes à disciplina Estrutura de Dados 1. Nele trataremos sobre a codificação de Huffman e também falaremos sobre árvores binárias. Nossa equipe ela é composta por três componentes. Israel Batista, Por mim, Luiz Pedro. Ricardo Chaves. Nós três estamos cursando o terceiro semestre. Nossa abordagem será primeiro o passo a passo da codificação de Huffman e depois trataremos sobre a utilização prática das árvores binárias. Bom, dando continuidade, antes de falar sobre o passo a passo da codificação de Huffman, trarei uma breve definição do que é essa codificação. Bom, a codificação de Huffman, ela nada mais é do que um algoritmo de compressão onde não há perdas, ou seja, a informação, quando ela for descompactada, ela vai permanecer intacta. Nesse sentido, o princípio básico dessa codificação é criar um formato binário onde são atribuídos menos bits para os símbolos mais frequentes e mais bits para os menos frequentes. Dessa forma, o tamanho de um determinado arquivo, por exemplo, um arquivo texto, ele será reduzido. Bom, essa codificação ela é dividida em quatro partes. A primeira parte é saber a frequência dos símbolos. Nós temos aqui um texto que é formado pelas seis letras iniciais de nossos nomes, Israel, Luiz Pedro e Ricardo, e nós vamos achar a frequência dos símbolos de cada letra. Bom, como é feito esse procedimento? Nós vamos contar a quantidade de letras que se repetem e a frequência ela será quantas vezes essa letra se repetiu no texto. Começando pela letra I, quantas vezes a letra I ela se repete nesse texto? Como podemos ver, temos três letras I's, ou seja, a frequência da letra I no texto é 3. Letra S. Quantas vezes a letra S se repete no texto? 2 vezes. Então, a frequência da letra S é 2. Então, seguimos nesse mesmo procedimento para as outras letras. Não desconsiderando os espaços. Como vocês podem ver, temos um espaço entre o nome Israel e Luiz P e outro espaço entre Luiz P e Ricardo. Ou seja, temos dois espaços no texto, então a frequência de espaços são 2. Bom, seguindo, o próximo passo da nossa codificação é a montagem da árvore. Como vimos na tabela anterior, tínhamos uma frequência de símbolos. Agora, essa frequência de símbolos está organizada em uma lista de nós, do símbolo menos frequente até o mais frequente, ou seja, do 1 até o 3. Como será essa montagem dessa árvore? Nós retiraremos os dois nós de menos frequência da lista, a letra U e a letra P, e somaremos ao nó pi. A soma da frequência de cada símbolo será somada ao nó pi, e o nó pi terá o resultado da soma desses dois símbolos. Dessa forma, temos aqui a lista, tiramos os dois primeiros nós, a letra U e a letra P, somada ao nó pi, que deu o resultado 2. Tiramos o C e o D, somamos ao nó pi, também deu o resultado 2. Eu coloquei esses dois símbolos, desses dois tracinhos aqui para representar os espaços. Temos o espaço somado com a letra L e teve o resultado como 4. Esse 4 ele vai passar para o final da lista, porque ele é maior que a nossa frequência de 3. Então damos continuidade, descemos agora a letra E e a letra A, somamos ao nó pi e deu valor 4. Agora só nos restou o S, o I e o R. Somamos o S com o I, que deu o resultado 5. E esse R que sobrou, a gente vai somar com o nosso primeiro nó da lista, ou seja, o nó 2. Somamos o R com o 2 e deu o resultado 5. Agora continuamos, somamos a árvore 2 e a 4, deu o resultado 6. Agora o 4 e o 5, que tivemos como resultado 9. Nossa árvore final, como já somamos o nó 4 com o nó 5, agora nos basta somar o 5 com o 6, que teremos como resultado 11. E a nossa árvore final, ela será o resultado entre esse 11 e o 9. Dessa forma, somamos o 5 com o 6, obtivemos o resultado 11. E agora, a nossa árvore 9 com a 11. E essa foi a nossa árvore final com o nó pi máximo de 20. Bom, seguindo, agora o terceiro passo da nossa codificação é a montagem do nosso dicionário. Como isso é feito? Nós percorreremos toda a árvore e toda vez que formos à esquerda, nós adicionaremos o número 0
e adicionaremos o bit 1 toda vez que percorremos essa árvore à direita. Quando encontrarmos uma folha, nós adicionaremos essa folha ao dicionário e o seu número, o seu símbolo, ele será representado pelo caminho que foi percorrido até encontrar essa folha. Dessa forma, começamos pelo 20. Percorremos à esquerda, achamos o 9. Percorremos à esquerda, achamos o 4. Percorremos à esquerda, achamos uma folha, a letra E. Ou seja, qual foi o caminho até chegar à letra E? Foi 0, 0, 0. Então adicionamos ao dicionário. A letra E tem o símbolo binário 0, 0, 0. Retornamos ao NOPAI de número 4 e percorremos à direita. Achamos outra folha, a letra A. Qual foi o caminho até achar essa letra A? 0, 0, 1. Então, o símbolo, a letra A no dicionário corresponde ao binário 0, 0, 1. Retornamos ao NOPAI, retornamos mais uma vez e percorremos à direita. Achamos o número 5. Como não é uma folha, percorremos à esquerda. Achamos uma folha, a letra S. O caminho até encontrar a letra S foi o 0, 1, 0. Retornamos ao número 5 e percorremos à direita. A letra I ela corresponde a uma folha, ou seja, o caminho até encontrar essa folha foi 0, 0, 1, 1. Bom, então é dessa forma que nós montaremos nosso dicionário. Percorreremos toda essa árvore, adicionando o 0 à esquerda, quando percorremos essa árvore à esquerda, e adicionando o bit 1 quando percorremos ela à direita. Agora vamos para o último passo da nossa codificação. Bom, o quarto passo, ele consiste na codificação e a decodificação desse texto, daquele texto inicial composto por nossas letras iniciais, pelas 6 letras iniciais dos nossos nomes. Esse é o passo mais fácil. Consiste basicamente em você substituir esse dicionário que a gente formou, como vocês viram no slide anterior, em cima do nosso texto original que foi dado, ou seja, coloquei aqui umas letras para destacar melhor para vocês entenderem. O 01 está de vermelho, ele corresponde à letra I. O 010 corresponde à letra S. O 100 corresponde à letra R. O 001 corresponde ao A. E assim sucessivamente. Como vocês podem ver aqui, o 111 corresponde ao espaço. Então, esse texto, ele foi codificado. Obtivemos esse código binário. E para decodificar, é só a gente fazer o inverso. Ao invés de substituir os bits em cima do texto, nós vamos substituir o texto em cima dos bits. Então, esse foi o passo final da nossa codificação de Huffman. Bom, mas diante de tudo isso, qual foi o ganho que tivemos com essa compactação? Qual foi o ganho que tivemos com a compactação desse texto para um código binário? Bom, nosso texto original, ele tinha um tamanho de 160 bits. O porquê? De acordo com a ASCII, um caractere equivale a 8 bits, ou seja, 1 byte. Como nosso texto, contando com os espaços, não desconsiderando os espaços, ele contém 20 caracteres, multiplicamos 20 vezes 8 e obtemos o tamanho de 160 bits. Após a conversão, após a compactação para binário, esse texto foi reduzido para 68 bits, ou seja, tivemos uma redução de 92 bits com a compactação de Huffman. Bom, após falar sobre a codificação de Huffman, abordaremos agora sobre a utilização prática de árvores binárias e antes de falar sobre a aplicação dela, traremos um pouco da definição, a breve definição da árvore binária. Uma árvore binária são estruturas de dados usadas para organizar um conjunto de informação de forma eficiente na memória do computador. São como listas encadeadas ou duplamente encadeadas, que pode conter grande quantidade de elementos, e isso ajuda para computadores de menores recursos a fazer esse armazenamento em memória. Já a árvore de decisão, a qual um pouco mais na frente iremos mostrar a vocês uma aplicação prática. A árvore de decisão aqui é uma árvore binária, um exemplo de árvore binária. Uma árvore de decisão, ela usa como estratégia fazer subdivisões. Ela pega um problema complexo e subdivide esses problemas e utiliza estratégias para resolver esse problema complexo. Agora vamos mostrar um pouco da aplicação prática dessa árvore de decisão.
A nossa aplicação prática se refere a um vendedor ambulante que está considerando a possibilidade de vender camisas esportivas. As camisas seriam compradas por R$10 a unidade e vendidas por R$35. Como a qualidade do material é baixa, estima-se que haja 30% de perda para o vendedor ambulante. Independente da quantidade adquirida, seus custos de transporte e manutenção serão de R$1.000 por dia. As camisas não vendidas terão um valor residual de R$2. A demanda diária pelas camisas depende das condições de vigilância nas ruas. Se a vigilância for ostensiva, o vendedor somente consegue vender 50 camisas, vendendo 4 vezes mais se a vigilância das ruas for fraca. Caso a vigilância for média, o vendedor consegue colocar 120 camisas nas ruas. As camisas só podem ser compradas em lotes pré-determinados de 80, 160, 240 e 320 camisas. A experiência tem mostrado que há 40% de chance de que a vigilância seja fraca, contra 30% de a vigilância seja ostensiva. Em consequência, ela é média 30% das vezes. Com base nesse problema, ele terá que tomar a decisão de qual o melhor lote para comprar para poder maximizar o seu lucro. Na primeira solução, ele adquiriu 80 camisas. Na segunda, ele compra 160, na terceira 240 e na quarta 320. Na alternativa A, foi feito todo um custo em cima do que ele foi comprado. Na alternativa B, procedeu da mesma forma. O custo da alternativa de 160 vezes o preço unitário mais o custo diário dele, onde ele tem uma receita para a vigilância ostensiva de 1.874, para uma vigilância média e para uma vigilância fraca. Na alternativa C, procedeu da mesma forma. Na alternativa D, também. Aqui nós temos a árvore de decisão, tomando-se como base o tipo de vigilância que lhe é dada. As receitas líquidas esperadas são as seguintes. Com a alternativa A, ele teve uma receita líquida de R$ 100,60. Com a alternativa B, uma receita líquida de R$ 706,20. Com a receita C, uma receita líquida de R$ 836,60. Com a alternativa E, uma receita líquida de R$ 571. Dessa forma, a melhor alternativa que ele encontrou foi a alternativa C, que consiste numa compra de 240 camisas, e assim ele obtém uma receita líquida de R$ 836,60. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que os conceitos e as aplicações passadas aqui tenham sido de grande ganho para vocês. E finalizamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.